Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os operadores aritméticos, ou seja, quais são os cálculos que a gente pode realizar na linguagem Arduino. Então eu já coloquei aqui, no primeiro comentário do nosso sketch, os operadores aritméticos, para a gente tratar com os números, tanto com as variáveis do tipo int quanto as variáveis do tipo float ou double. Colocamos aqui os sinais das operações, desses operadores aritméticos. Adição, subtração, o asterisco que a gente usa para divisão, a barra que usamos, o asterisco que a gente usa para multiplicação, a barra que a gente usa para divisão e o percentual que nós usamos para encontrar o resto da divisão entre dois inteiros. Isso já vai ficar claro para a gente quando a gente for trabalhar com os exemplos, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou declarar aqui três variáveis de escopo global. Vou chamar uma de A, vou dar o valor 10 a ela, vírgula B, vou atribuir o valor 15 e a variável C que vai armazenar o resultado de alguns cálculos aritméticos que nós vamos fazer. Tá bom? Então observa que eu declarei todas as minhas três variáveis numa linha só, usando a vírgula para separá-las, né? Como as três variáveis são do tipo int, eu posso fazer essa declaração toda em uma mesma linha, ok, pessoal? Então fica essa observação para vocês, algo que ainda não tinha aparecido nos vídeos anteriores. Bom, então vamos lá, né? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer alguns cálculos dentro de Void Setup e já vou exibir o resultado, certo? Então o que eu quero? Eu quero primeiro trabalhar o operador aritmético da adição, trabalhar a soma. Então eu vou pegar a minha variável C e vou atribuir a C o resultado de A mais B, ok? Então o que ele vai fazer na prática, né? Na prática, ele vai pegar o conteúdo, o valor da variável A, 10, e adicionar o conteúdo, o valor da variável B, 15, e atribuir esses valores, né, essa soma, né, esse resultado, né, atribuir como conteúdo da variável C. Então, aqui eu vou dar um serial.print L só ponto print, né? E vou colocar aqui, ó, soma, tá? Dois pontos, espaço. Por que eu dei apenas serial.print? Porque eu quero que ele coloque o valor de C na mesma linha, né, da identificação da operação, que no caso é soma, perfeito? Bom, e aqui embaixo, então, eu vou colocar serial.print ln variável C. Tá? Então, o que ele vai fazer na prática? Escrever soma e colocar o resultado de A mais B na frente, que nesse caso é o conteúdo que está em C. Vamos iniciar a simulação e vamos ver o resultado. Opa, soma 25, de fato, né? A igual a 10, B igual a 15, soma então 25. Perfeito. Parar a simulação, vamos então acrescentar aqui os demais operadores, né, no nosso exemplo. Então, o que nós vamos fazer em seguida? Em seguida, nós vamos imprimir as outras operações, né? Então, vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui a operação logo aqui embaixo. C agora vai receber A menos B, tá? E eu vou copiar aqui essas duas linhas para a gente ganhar tempo e vou apenas editar. Onde está a soma, eu vou colocar subtração, vou colocar diferença, né? Diferença, tá? Imprime o valor de C, que agora o valor de C está atualizado, né? Está recebendo agora a diferença entre A e B. Perfeito. E nós vamos ver o resultado. Só antes, vou imprimir aqui uma linha em branco, tá? Para ele pular para a próxima linha sempre que a gente executar
o nosso sketch exemplo. Então, vamos iniciar a simulação, abrir o monitor serial e olha lá, soma 25, né? 10 mais 15, e diferença é 10 menos 15, que é menos 5. E observa aqui que diferença ele não conseguiu escrever corretamente, né? Porque tem o C cedilha aqui, que é o caractere especial. Tá? Então vamos colocar apenas C por enquanto, tá? Diferença. Perfeito. Então ele está fazendo tanto a adição quanto a subtração corretamente. Tá? E a multiplicação, vamos ver? Vamos colocar assim, C recebe A vezes B, tá? E agora a gente vai imprimir o produto de A e B. Então vamos escrever aqui, produto, que é o valor C, e vamos iniciar a simulação. E vamos ver o resultado. Olha lá, 25 menos 5, 150, que é o produto. 10 vezes 5. Muito bem. Então, observa, pessoal, muita atenção, pois o sinal de multiplicação aqui na linguagem Arduino não é o x, tá? Não é o vezes que a gente conhece, que a gente usa normalmente no papel, tá? É o asterisco, ok? Beleza. Agora vamos então calcular a razão entre A e B. Vamos ver o que acontece agora quando eu atribuo a C A barra B, ou seja, A dividido por B. Tá? Vamos imprimir então a razão, o quociente. Tá? Então vamos escrever aqui quociente. Ok? E vamos ver o valor de C. Quanto é que será, hein, que ele vai colocar? Vamos observar. Iniciar a simulação. Abrir o monitor serial e olha lá. Quociente, ele colocou 0. Por que ele colocou 0, hein, pessoal? Pelo seguinte fato, nós estamos trabalhando com variáveis do tipo int. C é uma variável inteira, ok? Então, ele fez o arredondamento dessa divisão. O Arduino até calculou a divisão A barra B, só que quando ele atribui a uma variável inteira, essa variável só tem espaço de memória para poder armazenar a parte inteira desse quociente, que no caso é o algarismo, é o número, né? O número 0, apenas a parte inteira desse quociente, certo? Se nós quisermos, então, imprimir o quociente, esse valor da divisão, né? A razão completa, nós precisamos criar uma variável float, tá? Do tipo decimal, do tipo float, ok? Então vamos fazer essa modificação no nosso programa, tá? Vamos colocar D recebe A barra B, D foi declarada lá em cima como float, tá? E agora a gente vai imprimir, ok? D. Vamos mudar aqui de quociente, vamos escrever a razão, né? A razão entre A e B vai ser um número decimal, né? Pois 10 é menor do que 15, então ele vai escrever esse número fracionário aqui para a gente, nós vamos ver qual é agora. E olha só que interessante, observa que ele coloca 0, né? Ele coloca agora em ponto flutuante, né? Com parte inteira e decimal, mas ele continua colocando 0. Por que isso acontece, né? Porque, pelo seguinte, porque embora o resultado seja um float, né? Os números envolvidos na razão aqui são números inteiros, ok? Então, o que a gente precisa informar para o Arduino diretamente? Nós precisamos informar que nós vamos transformar essa operação aritmética, né, o resultado dessa operação aritmética, para float. Isso a gente chama de cast. Tá? Então, nós estamos fazendo uma conversão aí do resultado inteiro que ele está calculando para float.
ok? Ou seja, para um número decimal. Agora vamos observar o que vai acontecer, iniciar a simulação, abrir o monitor serial e olha lá, ó, 0,67. Ok? Então ele colocou agora corretamente para a gente como nós queríamos, né? O resultado em número decimal. Tá? Então aqui também caracteres especiais eu vou tirar aqui. Perfeito?